Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia sobre o passado e sobre quem realmente faz a história. Uma ideia que talvez mude um pouco a forma como a gente enxerga tudo. Pois é, quando se fala em história, o que vem à mente? Geralmente são essas coisas, né? Algo meio distante, que já aconteceu, já acabou. Mas e se essa visão estiver, digamos, um pouco incompleta? E se a história for muito mais do que só uma coleção de fatos antigos? Então, o primeiro ponto para a gente entender isso é uma coisa fundamental. História não é simplesmente o passado. Na verdade, ela é uma ciência viva. É só parar para pensar um pouquinho. A forma como o nosso país é governado, as roupas que a gente veste, até a comida no nosso prato, olha, tudo isso tem uma explicação que está lá atrás, enraizada no passado. O que a ciência histórica faz é justamente investigar as ações das pessoas ao longo do tempo para a gente poder entender as questões no nosso presente. Agora, vamos dar uma olhada naquela visão mais tradicional da história, sabe? Aquela que provavelmente a maioria de nós aprendeu na escola. Nessa perspectiva, era como se só o que esses caras faziam importasse. As decisões e os feitos desses indivíduos é que supostamente influenciavam o destino de nações inteiras. E a história era contada, claro, a partir dos documentos oficiais que eles mesmos deixavam. E a diferença é bem clara. A visão tradicional ficava ali, focada nos líderes, nos documentos do governo. Já a visão moderna, nossa, ela abriu esse leque. Passou a incluir fotografias, relatos orais, as tradições de vários povos, tudo isso para entender o passado de uma forma muito mais completa. E essa mudança toda de perspectiva nos leva ao ponto central da nossa conversa. Há uma verdadeira revolução na maneira como a gente entende o passado. Está aqui o conceito-chave, a noção de sujeito histórico. Isso significa que qualquer pessoa que participa da vida em sociedade e ajuda a transformá-la é, sim, um agente histórico. Então, o ponto crucial é esse. Não são só os generais ou os presidentes que fazem a história. As ações de todo mundo contam. E com esse novo entendimento, os pesquisadores começaram a olhar para outros lugares, a investigar a vida, os problemas e as ações de grupos sociais que antes eram, bem, ignorados. De repente, a história ganhou protagonistas novos e fascinantes. Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos de como esses novos sujeitos históricos, na verdade, sempre estiveram por aí, moldando o mundo, mesmo quando não apareciam nos livros. Antigamente, a infância não era vista como uma fase especial da vida, sabe? Assim que uma criança já conseguia andar e falar, a expectativa era que ela participasse das mesmas atividades dos adultos, incluindo o trabalho pesado. E um exemplo muito poderoso disso é a história da mala de Hannah Brady. Anos depois da guerra em que ela viveu, essa mala, um simples objeto, permitiu que estudantes do outro lado do mundo descobrissem como era a vida de crianças aprisionadas. O registro de uma única criança ajudou a ensinar e a transformar gerações inteiras. Da mesma forma, as mulheres, embora muitas vezes estivessem ausentes das narrativas oficiais, elas sempre foram cruciais para as grandes transformações da sociedade. A luta pelo direito ao voto é um exemplo perfeito. Foi um movimento que começou lá nos Estados Unidos em 1848, ganhou muita força na Inglaterra e, claro, chegou ao Brasil. Aqui, o voto feminino foi permitido com algumas limitações em 1932. E pioneiras como a professora Celina Guimarães Viana, que conseguiu votar antes mesmo, em 1928, foram absolutamente fundamentais para essa conquista. Agora vamos para outro grupo que muita gente subestima: os estudantes. A união deles já provou, mais de uma vez, ser uma força histórica gigantesca. No Brasil, no comecinho dos anos 90, o movimento dos caras pintadas é um exemplo que marcou época. Diante de um monte de denúncias de corrupção, estudantes de todo o país foram para as ruas. A pressão popular foi tão, mas tão grande, que levou à renúncia do presidente da época. Isso mostra, na prática, a força da mobilização estudantil. E tudo isso nos leva à parte final da nossa reflexão. Se todos esses grupos fazem história, o que isso significa para o nosso presente e, claro, para o nosso futuro? Isso mostra que a história não é apenas o que aconteceu, é também uma escolha. Como sociedade, a gente escolhe o que lembrar nos monumentos, nos livros e também o que deixar para trás, o que esquecer. Essa escolha sobre o que preservar é o que define a história que vai ser contada lá na frente. E essa história é construída tanto por ações coletivas, de muita gente junta, quanto por ações individuais. Pode ser um movimento de milhões de pessoas, ou a iniciativa de uma única criança ajudando a sua comunidade. Cada contribuição
grande ou pequena, tem o potencial de transformar a realidade. No fim das contas, ao reconhecer que todos nós somos sujeitos históricos, a pergunta muda. Não é mais só o que aconteceu, mas sim o que estamos fazendo acontecer. A história está sendo escrita nesse exato momento. A grande questão que fica é: qual vai ser o nosso papel nela?